Hoje, no nosso momento com a palavra, vamos meditar um pouco sobre 4 personagens bíblicas que se encontram no mesmo livro, no livro de Daniel. E quais são esses personagens? Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel. O que tem em comum entre esses personagens bíblicos na Bíblia que podemos aprender para a nossa vida, para a minha vida, para todos nós? Olha só, Sadraque, Mesaque e Abednego foram jovens homens que foram jogados dentro de uma fornalha de fogo. E Daniel, por sua vez, foi jogado dentro de uma cova de leões. Agora, o interessante e o incrível e o extraordinário é que esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram jogados dentro de uma cova de leões depois de ter um decreto do rei Nabucodonosor que aquele que não se prostrasse diante da sua grande imagem, bezerro de ouro, seria jogado dentro da fornalha de fogo. Só que eles não se dobraram, não se renderam diante da imagem e foram jogados dentro da fornalha de fogo. O interessante é, o questionamento é, a pergunta é, o porquê que esses jovens não se queimaram nem um fio de cabelo? Na palavra de Deus, na Bíblia, aqui no livro de Daniel, fala que nem um fio de cabelo e nem cheiro de fogo, de fumaça ficaram nas vestes daqueles 3 jovens. E o que é de incomum, diferente também de Daniel, a qual também não levou em consideração o decreto do rei de não orar, mas ele continuou orando, fazendo suas orações 3 vezes ao dia, sem se preocupar, porque ele sabia do Deus que ele servia, do Deus que ele cria, e por isso ele foi pego orando e foi jogado dentro da cova de leões. Agora, como explicar um homem de carne e osso como eu e você ser jogado no meio de vários leões famintos e não ser estraçalhado, melhor dizendo, e não ser comido por leões que são animais carnívoros? Como explicar? Como explicar 3 homens dentro de uma fornalha de fogo, aonde que ela era tão aquecida, o fogo era tão alto que os próprios, vamos dizer assim, empregados do rei queria lá colocar mais fogo na fornalha, ao ponto de ser tão quente que as pessoas que iam lá colocar mais lenha na fornalha, elas morriam de tanto calor, de tanto fogo que tinha naquela fornalha. E aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha e nada acontecer com eles. Você já viu uma coisa que o fogo não consome, não destrói, não acaba? Você já imaginou você dentro de uma fornalha acesa de fogo e não se queimar nem um fio de cabelo? Você já viu alguém de frente com os leões, dentro da cova dos leões, e os leões não atacar? Como se explicar? Como entender isso? Sabe de uma coisa que eu quero deixar para você neste momento? Que as coisas de Deus são muitas das vezes insondáveis, são inexplicáveis. Milagres, coisas que Deus opera, que Deus faz, não se explica, pelo contrário, se vive. Porque no natural, se você levar essas 2 histórias para o natural, não tem como um ser humano ser jogado dentro de uma fornalha de fogo e não se queimar, não se morrer em questão de segundos. Não tem como um ser humano de carne e osso, deparado com vários leões num lugar fechado, e o leão não atacar e matar e comer a carne dessas pessoas. O que fez com que aqueles homens não se queimassem, não queimasse nem um fio de cabelo? Sabe por que isso tudo aconteceu? Porque Deus, o próprio Deus, estava com eles. E o que nós podemos tirar de aprendizado para mim e para você neste momento é que aonde quer que você chegue, o que vier acontecer com você na sua vida, até mesmo da mesma forma que aconteceram com esses homens que eu estou pregando e falando sobre eles agora, vier acontecer com você, se você tiver o temor, a fidelidade, independente de uma lei que possa vir, independente de um decreto, você não se dobrar, você não se render,
e permanecer com a sua fidelidade, porque aqui nós não estamos falando de qualquer pessoa, não. Nós estamos falando de homens que não se dobraram diante de um decreto, não é de qualquer pessoa, um decreto de um rei. Aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se dobraram diante de um decreto, de uma lei, de um rei, Nabucodonosor. E por isso que Deus estava com eles, o próprio Deus, o próprio anjo do Senhor estava com eles dentro da fornalha e não deixaram nada acontecer com eles, eles foram tirados. E quando eles estavam ali no meio da fornalha de fogo, existia uma 4ª pessoa junto com eles. E sabe quem? Você sabe quem que é essa 4ª pessoa? O próprio Deus, o próprio anjo do Senhor, que não permitiu com que eles fossem queimados. Deixa eu te falar, quem é fiel a Deus em tudo, independente da situação, que não se rendem, que não se prostram, que mantém a fidelidade à palavra, os mandamentos, os princípios de Deus, venha o que vier, aconteça o que acontecer, o Senhor vai livrar, o Senhor vai guardar no nome de Jesus. O próprio rei viu Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha e uma 4ª pessoa junto com eles e mandou tirar eles. A palavra de Deus fala que não tinha cheiro de fumaça, nem cheiro de fogo, nem as suas roupas, nem um fio de cabelo foi queimado. Sabe por quê? Porque o próprio Deus estava com eles dentro da fornalha de fogo. Como se explicar Daniel sendo jogado depois de não se render a um decreto de um rei, também que não podia orar a Deus, a não fosse ao rei, adoração ao rei? Aquele que se orasse, fosse pego em oração, iria ser jogado dentro da cova de leões. Daniel também da mesma forma não se rendeu ao decreto, não se rendeu à vontade do rei que tinha feito aquele decreto, aquela lei, e continuou com a sua oração, com a sua fidelidade, com a sua perseverança, com a sua intimidade com o Senhor. Foi pego orando, foi jogado dentro da cova dos leões e nada aconteceu. O próprio Deus, o próprio Jesus, o próprio Senhor fechou a boca dos leões, fez com que os leões, vamos dizer de uma certa forma, jejuassem e falassem para o outro: hoje nós não vamos comer carne, e principalmente a carne de Daniel, este homem que está aqui conosco, que está aqui do nosso lado. Daniel passou a noite toda dentro da cova dos leões, junto com o leão, e nada aconteceu. No outro dia, o rei vem de lá para cá e começa a chamar o nome de Daniel. Daniel, será que o seu Deus, o Deus que você serve, pôde te livrar da boca dos leões? E Daniel lá de dentro vai e responde. E para finalizar essa reflexão neste momento, Daniel responde para o rei manda tirar Daniel da cova dos leões sem um arranhão. Os leões não fizeram nada com Daniel, e a palavra de Deus finaliza dizendo assim: aí depois disso, o rei reconheceu o Deus que Daniel servia, e mandou jogar todos aqueles que acusaram Daniel, com que fizeram com que Daniel fosse parar dentro da cova dos leões, e pegaram todos eles, suas famílias, seus filhos, e jogaram dentro da cova dos leões. E a palavra de Deus fala que antes mesmo dessas familiares, dessas pessoas chegar no fundo da cova dos leões, os leões já tinham alcançado, já tinham apanhado eles antes mesmo de chegar no solo, e tinha estraçalhado e acabado com a vida daqueles acusadores de Daniel. Para resumir, para finalizar, você pode até ser jogado dentro de uma fornalha de fogo, você pode até ser jogado dentro de uma cova de leões, você pode até passar pelo deserto, pelo vendaval, pela doença, pela enfermidade, pelas adversidades deste mundo. Mas se você não se render, melhor dizendo, se você não se render ao pecado, às coisas da iniquidade, às coisas que desagradam a Deus, e tiver o Senhor com você, e se Deus estiver com você, se o Senhor estiver com você, vai ser da mesma forma. Deus, o Senhor, Jesus, te livrará de todas as coisas nessa terra, nessa vida. Mas não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. São homens e mulheres que separam a sua vida para o Senhor, para a palavra de Deus, que não se rendem, que não se prostram, que não se vendem.
que não se vende ao mundo, às coisas do mundo pecaminosas, mas tem a palavra de Deus como seu manual de vida, que tem o Senhor como Deus da sua vida, que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Reflita mais nessa palavra e que Deus venha abençoar a sua vida cada vez mais, que você venha aprender cada vez mais através da palavra de Deus. Por isso que eu tenho trazido mensagens, pregações para abençoar a sua vida, para te trazer conhecimento, luz, clareza nos seus passos, nos seus caminhos, no seu coração. Deus abençoe você grandemente, no nome de Jesus. Se você gostou, deixa o seu like, curta, compartilhe essa palavra, porque eu digo sempre, a palavra não é minha, a palavra é de Deus para todos. Amém? Deus abençoe grandemente.